Como é que começou a sua relação com corrida? Como é que foi seu primeiro contato com o automobilismo, vamos falar assim? Tinha um carro provavelmente desmanchado. Aí ele pensou, esse carro tá batido, vou pegar. Não, eu lembro que eu sempre gostei de competição e tudo mais. Eu corria de moto de rally, de enduro, na época chamava enduro. Então, assim, negócio de competição e tal. E aí, antigamente, tinha o nosso Google hoje para procurar alguma coisa era o estado de São Paulo, classificado do estado de São Paulo. Né? E eu ficava ali olhando que carro tinha anunciado, para ver se eu comprava um, não comprava outro. A diversão era de manhã cedo. Os amigos vinham lá na minha casa, a gente ia na casa deles, a gente comprava o estado e ficava lá com a tesourinha recortando aqueles anúncios. E aí, um dia eu olhei lá também, tinha um anúncio um pouco maior, estava escrito lá, Corrida Interlagos Porsche versus Ferrari. Falei, cara, o que será que vai ter em Interlagos? Eu mal tinha ido, assim, poucas vezes em Interlagos. E aquilo ficou um pouco na mente. Aí, passado um tempo, eu tinha um Porsche, um desses aí, 914, eu anunciei no estado de São Paulo. E um cidadão me ligou. Que eu posso ver seu carro? Pode. Aí ele veio lá na minha casa à noite, de novo, né? Como que era um negócio super inocente. Chegou lá, entrou em casa, parou o carro dele, pegou meu carro. Pode dirigir? Falei, pode. Saímos para dar uma volta, eu e ele. Gente, não façam isso, tá? Hoje em dia não dá mais. E saímos para dar uma volta. Ele falou, pô, teu carro tá legal, funciona bem. Quem que arruma para você? Eu falei, sou eu mesmo e tal. Ele falou, cara, eu tenho um carro igual a esse. Eu falei, sério? Eu tenho um carro igual a esse e eu corro com ele em Interlagos. Eu fiquei conversando um pouco mais com ele. Ele estava vendo, não era para ele comprar, era para um outro amigo comprar, um outro amigo dele, né? Não era meu amigo, virou depois. E aí ele começou a contar e falou, cara, eu corro em Interlagos com o meu carro. Eu falei, cara, eu vi no jornal. Ele falou, me conta como é que é isso. Era uma corrida que na época podia acontecer isso também. Fechavam lá o autódromo de Interlagos, semelhante ao que hoje é um track day, mas era um autódromo antigo, né? E era uma corrida de fato, né? Corrida de fato, só que era com carro de rua e vai embora. E era uma associação que chamava-se APICA, que é a Associação de Pilotos de Carros Antigos e Históricos. Então não era muito antigo, porque na época também o carro não era tão antigo assim. E fizeram uma associação, e como hoje fazem um track day, só que era corrida mesmo, baixava a bandeira lá e pau. Aí eu vi aquilo lá e fiquei ficando amigo desse cara. Ele falou, cara, por que você não corre? Eu falei, cara, não tá mais à venda o carro. Pensando bem. Não tá mais à venda o carro. Aí eu falei, vou lá. Quando que é a próxima corrida? Eu lembro que era logo em seguida. Falei, não, vou lá te ver primeiro e depois, numa outra ocasião, eu vou lá e corro. E aí fui lá ver a corrida dele, e aí tinham vários carros lá, tinham alguns Porsches, tinham alguns Ferraris até, tinha alguns carros americanos também, Camaro. Eu acho que tinha, assim, eu vou te falar, umas 4, 5 categorias já. Alfa Romeo tinha bastante, uns até 2 litros, eles dividiram lá da forma que dava. E, bom, conclusão, só para depois voltar lá, esse meu amigo, que através de um anúncio do jornal, é a pessoa que foi meu sócio na Porsche Cup quando eu comecei lá. Beto Keller. Que, de uma certa forma, eu conheço o Max um pouco através dele também. Né? Porque o Max teve negócio de preparação de kart, e ele ia lá na oficina do Max. E a gente acabou, por um outro amigo também, que é o André, que este é o qual ele estava indo lá para ver o carro para comprar. Bom, conclusão. A coisa começou a se montar. E aí eu peguei e falei, beleza, fui lá, vi a corrida, não tinha noção de pista, tinha ido, sei lá, uma vez com meu pai na pista de Interlagos e tal, não tinha noção. Falei, cara, quando que é a próxima? Sei lá, daqui 2 meses, alguma coisa assim. Aí eu preparei o meu carro, do jeito que eu sabia preparar, e fui lá dirigir do jeito que eu não sei dirigir, não tenho a menor pretensão de ser piloto, mas eu falei, cara, eu vou lá correr. E aí eu fui correr. Fui correr e eu lembro até hoje, era pista antiga, linda por sinal. Aí tinham vários carros lá e eu preparei o carro, tudo, e pedi para um amigo meu que a gente corria de moto junto. Falei, cara, Bico, você me arruma um pouco de gasolina de avião? Ele falou, arrumo. Aí no dia não arrumou, durante a semana eu regulei o carro para gasolina de posto mesmo, normal. Chegou lá, daqui a pouco faltava algum momento lá para começar a corrida. O Bico chegou lá com um tal de um galão. Falei, peraí, Bico, eu já uso. E aí
eu fui dar uma volta antes que tinha uma brincadeira de slalom. Olha o que tinha. Tambores de 200 litros, sinceramente, no meio da pista, assim. Você Ai, tá vinha... tudo Raiz. certinho. Você vinha e fazia aquele slalom em Zigue-zague, volta. Mas você não tinha medo de bater ou que alguém batesse em você? Eu tinha medo, mas primeiro que o slalom, que foi meu treino, porque não teve treino, eu cheguei lá no dia. E eu não sabia se a curva do autódromo para a direita ou para a esquerda. Mas o slalom seria meu treino. Eu falei, bom, primeiro aqui. Já sei que é direita e esquerda. Bom, eu peguei e saí lá e pá, dirigindo como você dirige na rua. Olhava a curva e falava, bom, mais ou menos assim faz a curva. Né? Então você imagina se a tomada era aqui, era lá. Não tinha nada disso, né? Bom, eu falei, cara, vamos pensar aqui. Você pega uma estrada que você também não sabe, tem uma curva para a esquerda, você vira para a Mesma esquerda, coisa. né? Se tivesse um O cruzamento, princípio é o mesmo. se tivesse um cruzamento ia parar. Não apareceu Se nenhum. tivesse um farol, também se parar. E aí fiz a volta toda, Aí quando eu estava fazendo a última bateria de slalom, eu fui lá, reduzi o carro, reduzi ele muito forte, pum, quebrou a embreagem. Parecido com aquilo que quebrava Os no nosso... 96. Tinha uma espécie de um fusível para quando você... Bom, subi assim o boxe meio embalado, assim, que era mais suave ali, no embalo, parei lá, falei, "Putz, daqui a pouco é a corrida, daqui, sei lá, 1h30, não vou correr. Porque o asno aqui foi lá e tal. Quebrou a embreagem. Caramba. Parei lá. E aí esse meu amigo falou, e aí, como é que você foi, né? Naquele momento era meu padrinho na corrida. Eu falei, pô, aconteceu isso aqui e tal. Eu falei, pena que eu não tenho uma embreagem aqui. Eu tenho lá em Guarulhos. Você vê que ironia? Senão eu trocaria. Ele falou, mas como trocaria? Tem que tirar o câmbio, tem que... Eu falei, cara, eu trocaria aqui agora. Ele falou, então peraí. Minha empresa é aqui perto de Ceasa, eu posso ir lá, eu tenho uma embreagem, eu te empresto. Eu falei, bom, maravilha. Então, enquanto tu pega lá, alguém pega lá para mim, eu vou desmontando. E aí, ali em Interlagos, tinha um socorro, um guincheiro, que era o Resgate. Que era, não sei se você lembra dele, que era o Menon. Eu lembro do Menon. Né? O Menon era um senhor que ele tinha uma espécie de um guincho ali, e quando os carros batiam ou quebravam lá na pista, ele sai, quase como se fosse uma contratação. Acho que nem lembro como é que era esse tipo de coisa. Bom, eu cheguei lá, não sabia nada, fui até ele, falei, o senhor poderia me fazer um favor? Cobra aqui. Pega a lança do guincho e levanta meu carro. Falei, mas como levanta? Eu falei, põe na perpendicular, estica a lança, porque eu não tinha nada, macaco. Você estica a lança e levanta. E fica lá 1 hora levantado. É o tempo que eu vou desmontar tudo, tira a embreagem, põe a outra e você abaixa de novo. Aí ele falou, custa lá, sei lá, uma guinchada. Eu falei, tá fechado. E aí nisso, o meu amigo foi buscar a embreagem, eu troquei a embreagem lá. Quem sabe faz ao vivo. Se viramos Troquei. 30 literalmente. E aí tinha uns amigos que foram lá para ver a corrida comigo, né? Amigos, assim. Inclusive, esse amigo, o Alexandre, estava lá também, mas ele não entende nada de mecânica, não conseguia ajudar muito. Ele falou, vou lá só para bater o capô do motor. Agora que pronto. Ele falou, tá pronto? Mas, conclusão, eu saí lá com o carro, liguei e tal. Aí nisso chega o Bico, né? Esse meu amigo, o Alexandre, né? Ex-prefeito de Guarulhos, ex-vice-prefeito de Guarulhos. Chegou lá, não, tô gasolina aqui. Eu peguei, botei a gasolina no tanque. Falei, bom, vou pra pista. Só que tinha chovido. Aquela chuva forte que chove e depois seca. Mas o que aconteceu foi que ali em Interlagos, entre a curva 3 e a curva 4, ficava exatamente um rio, porque quando transbordava o lago, ficava um rio não, mas ficava um trilho de água ali, né? Sim. Putz, eu saí com o carro, né? Tinha um pneu que na época era um pneu que era até bom no seco, mas era ruim na chuva, que era um P6. Que era o mesmo pneu do Gol GTI. Isso aí Gol mesmo. GT. Aí, bom, eu fui com o carro lá, cara, o carro, mas ele andava como um sabão. Eu sei bem como é que é. Nossa, um medo. Você falou que você tinha medo? Um medo. Eu fazia a curva, eu não sabia se eu tava. A curva tinha esse raio aqui, eu não sabia se eu tava já de lado, pra cá ou pra lá. Eu só esperava aparecer alguma referência, falar, tô aqui e viro pra lá. Bom, fui lá e era meio que sorteio, eu não lembro, não tinha a classificação. Bom, me colocaram lá, eu era um dos últimos também, meu carro ficou pronto o último, eu enfim, era um dos últimos. Parei lá e essa embreagem que esse meu amigo me deu, patinava, porque não é porque nem estava ruim, é porque ela estava guardada, estava meio oxidada, aí na hora eu peguei, pumba. Aí eu parei lá atrás do grid assim e falei assim, cara, eu não vou correr. Aí eu liguei o limpador, choveu um pouquinho, o limpador parecia que era de madeira. Falei, cara, não vou nem correr. Aí meu irmão foi até lá Sinais. e falou assim pra mim, eu falei, Douglas, não vou correr, eu vou tirar o carro. A embreagem tá patinando, o pneu tá liso, eu tô com medo. E no final o limpador. Aí ele falou pra mim assim, a embreagem não tem o que fazer. O pneu é esse aí. O limpador, ele tinha um carro igual ao meu. Eu falei, ele tira a borrachinha do meu, eu coloco no teu. Aí ele colocou lá no grid aquela borrachinha. Ele falou assim, e é a primeira vez
Sempre é ruim. Aproveita a desculpa. Aí você foi. Aí eu fui, larguei, era quase de último, mas quando a gente desceu aquela reta, eu larguei mal, porque a embreagem patinou. Curva 1, curva 2, aí tem aquela reta da caixa d'água. Meu carro era superior, assim, de motor dos outros carros. E aí eu passei um, porque ali na descida não forçava tanto a embreagem, acelerando devagarzinho, né, e pegando embalo. Passei um, passei dois, passei três. E nada de habilidade, não, é porque o motor era um pouco melhor. Quando chegou lá na curva 3, eu passei mais um. Aí quando eu entrei na 3, esse cara que eu passei foi por fora, era um Alfa Romeo, lembro disso até hoje. Ele acelerou naquela aguinha assim, ele rodou assim, ficou de frente para mim e encostou no guarda-reio aqui. Eu tirei o pé, passou todo mundo de novo, tremendo. Falei, agora eu volto pro box. E aí não. E aí fui andando. E aí o que aconteceu? A tal da embreagem foi grudando, porque foi limpando. A chuva foi diminuindo, o pneu foi melhorando e a tal da gasolina com o motor mais aquecido começou a funcionar. Aí dentro de uma divisão de categorias, por incrível que pareça, eu ganhei na minha categoria. Primeira corrida vitória. Exatamente. Gente, não, e o que mais engraçado é que eu história. estava tão drenado, eu passei e deram a bandeirada e eu não vi. Pelo menos ele esperou, ele passou com a bandeirada. Exatamente, não vi. Aí eu já estava me sentindo super-homem. Meu carro tinha um motor melhor que o dos outros. E eu passava, eles na reta e tal. Aí eu comecei a chegar e vi que eu estava passando os da categoria superior. A corrida já tinha acabado. Falei, mas será que a corrida acabou? Não acabou? Será que acabou? Não acabou? Falei, não sei, né? Bom, vou de novo lá. E se tiver a bandeira, eu já me ligo que acabou, né? Só que a corrida era daquele jeito, né? O cara já tinha dado a bandeira, Já já estava estava em casa. Aí eu falei, vi lá, não tinha mais ninguém da bandeira. Eu falei, acabou nada. Continua. Você que eu dei uma volta, outra volta, já estava todo mundo assim. Chamando. Mas acho que ajudou a minha paixão, porque foi um dia assim, de muita felicidade, né? Que eu mexi com o carro, consertei o carro, salvei a situação. Então ali foi o início das corridas. Estalo.